Boa noite, boa noite. Vamos à nossa última palestra da terça-feira, mas a nossa semana só está começando. Temos quarta, quinta e sexta, semana acadêmica, a partir das 19 horas, com ótimos palestrantes, profissionais da área e professores. E agora, logicamente, a gente tinha que finalizar a noite com uma palestra motivacional. Antes de falar da professora Regiane, só reforçando, a partir das 22h30 a gente vai disponibilizar novamente o link para vocês registrarem a presença de vocês. Os certificados vão a partir de novembro no e-mail que vocês registrarem, tá? Se você já assistiu todas as palestras da noite, não precisa registrar novamente, não precisa preencher novamente. É um preenchimento aí do formulário por noite, tá bom? Fiquem tranquilos, a gente vai tentar passar todos os nomes aqui na nossa tela. Se caso alguma pergunta ficar para depois, a gente vai repassar novamente, tá bom? Então, a gente inicia agora essa palestra chamando a professora Regiane. Seja bem-vinda, agradecemos novamente sua participação hoje, né? A professora já participou da mesa redonda na data de hoje, e agora com essa palestra motivacional. Prof, seja bem-vinda, são todos seus. Gratidão, boa noite, povo lindo. Professora Regiane aqui com vocês, novamente. Alguns talvez já me conheçam, já tenho um trabalho aí na internet, né, com esse tipo de assunto mesmo, assim, do desenvolvimento pessoal, motivação, né, e eu acho importante falar um pouquinho das minhas formações, porque para vocês verem de onde eu venho, né? Então, sou graduada em Educação Física, sou graduada em Letras Português e Inglês, sou graduada em Pedagogia e sou graduada em Letras Libras. E tenho várias especializações, uma delas é em Constelação Sistêmica Integrada, né? Tenho outras formações também, mas na área acadêmica, principalmente mestrado em Ensino, é uma das minhas maiores titulações, né? Por isso é que eu estou aqui, por isso é que eu posso realmente ensinar, né? Dá uma passadinha, por favor, no slide, Lise. Esse segundo slide aqui é o meu contato, né? Um dos meus contatos, e aqui algumas outras formações que eu tenho também, em constelação familiar, em enneagrama, análise corporal. Todas essas são técnicas terapêuticas que você pode utilizar para ampliar o seu autoconhecimento, né? Que é fundamental para que você possa conseguir transitar com fluidez aí durante a vida, né? Então, se você sabe, se você se conhece, você sabe como você funciona, isso aí te dá uma possibilidade de avanço, assim, realmente muito importante. Pode passar. Qual que é o meu objetivo aqui com você hoje, então? Te mostrar uma positividade consciente sobre a vida. Por quê? Ultimamente, né, eu tenho observado que é isso mesmo, eu sou professora de Libras também, gente. Tem gente já me reconhecendo aí, né? Eu trabalho também com Libras, sou especialista em Libras e sou intérprete de Libras. Então, assim, eu digo assim que eu sou bem multi, sabe? Assim, às vezes você passa lá num colégio, você fala assim, nossa, aquela professora lá na quadra parece a professora de Libras, sou eu mesmo. Aí você olha lá e fala assim, nossa, aquela intérprete de Libras ali parece a professora de Educação Física, sou eu mesmo. Ah, aquela consteladora ali facilitando aquele grupo, dando aquela palestra, parece a professora de Libras e intérprete de Educação Física, sou eu mesmo, gente. Porque durante a vida eu fui caminhando aí por várias searas, né? E eu fico realmente muito feliz com esse tipo de convite aqui que eu recebi da UniBF para vir falar sobre esses outros assuntos, essas formações que não são acadêmicas, né? Que não são tão acadêmicas assim, gente. Não tem artigo publicado sobre prosperidade, né? Agora que tá começando assim, mas são assuntos que não são tão profundos da área acadêmica. Sobre a positividade, eu tenho observado ultimamente uma positividade tóxica, sabe? Que é aquela questão assim de... tem até um meme ali da moça lá sendo queimada na fogueira e a outra que está fora da fogueira diz assim, ai, pensa positivo, vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem,
né? Não vai ficar tudo bem. Não é só pensar positivo que vai resolver a sua situação. Você tem que, tudo bem, o pensamento positivo vai te ajudar a avançar, vai te ajudar a encontrar a saída para aquele desafio. Mas pensamento positivo e a positividade não é negar que o desafio existe, né? Quando a gente se torna, inclusive, terapeuta, psicóloga, tem muitas amigas psicólogas, né? Assim, profissionais do desenvolvimento pessoal, as pessoas tendem a pensar que a gente não vai passar pelos mesmos desafios, né? Ah, nossa, mas você é terapeuta, como que você se separou, né? Como que... Ué, os desafios continuam acontecendo. Acontece que quando você tem esse tipo de conhecimento, você consegue abreviar. De repente, um divórcio que você ia ficar ruminando aí por 2 anos, você chora uns 30 dias, né? Então, não que você não passa, não supera aquele desafio. Eles continuam acontecendo, mas você pode passar de uma forma mais branda, você pode não se afundar e não ficar travado não fazer disso um trauma que trava a sua vida, né? Então, por isso que a positividade consciente é importante. Eu vou mostrar para vocês hoje, porque por isso que eu vim falar dos recursos, tá? Pode passar, Lili. Porque as pessoas falam muito de dores, né? Dores emocionais, e eu vim te mostrar que nós não somos feitos só de dores emocionais, nós temos recursos, tá? E aí, como que eu sei que você tem todos esses recursos? Você, eu, todos nós temos esses recursos. Porque eles são desenvolvidos durante o processo de mielinização do nosso sistema nervoso central, que é aquele período ali de 0 a 6 anos de idade, né? Então, quando os nervos lá da sua medula, eles estão ainda como se fossem fios desencapados. E a mielina, né, o processo de mielinização vai acontecendo, é como se fosse passando a capinha ali, isolando aqueles fios, né? Mas até isso acontecer, você vai passando por períodos onde você vai aprendendo a controlar. Então, primeiramente, a cabeça, né? O desenvolvimento ele é céfalo-caudal. Começa pela cabeça, depois a região dos braços, a região do tronco, a região do quadril, a região das pernas, né? Então, esse desenvolvimento acompanha, então, esse controle é que traz esses recursos para todos nós. Pode passar. Quais são, então, finalmente, esses recursos, né? Todos nós temos esses 5 recursos. Todos nós temos esses 5 recursos. Todos nós temos esses 5 recursos. Vou reforçar bastante para você lembrar e nunca se esquecer, tá? Então, acontece que as pessoas têm quantidades diferentes desse recurso, tá? Porções diferentes, né? Por isso que as pessoas funcionam de maneira diferente. Tá? Então, nós temos o recurso da criatividade, o recurso da comunicação, o recurso da negociação, o recurso do planejamento e o recurso da execução. São 5 recursos fundamentais para você caminhar na vida, em direção à vida. Vou explicar um pouquinho de cada um para vocês. Então, como que a gente reconhece? Pode passar. A pessoa que tem ali uma criatividade mais aguçada, né? Todos nós temos os 5 recursos, mas nós temos, de acordo com aquele primeiro desenvolvimento lá que eu te mostrei, né? Então, as pessoas foram também recebendo porções diferentes desse controle, em tempos diferentes, de 0 a 6 anos. Então, por isso é que a gente tem essas características diferentes, tá? Então, as pessoas que têm o recurso da criatividade mais aguçado, em geral, são pessoas que têm pouca energia no corpo e muita energia na cabeça. Podemos esperar dessas pessoas muita razão, criatividade, aquelas ideias fora do padrão, né? Em geral, são aqueles que têm o corpo bem magrinho e uma cabeça assim avantajada. Às vezes fica desproporcional, né? A cabeça maior e parece que o corpo é um pouco mais largado, assim, um pouco mais solto, né? Tem pouca energia no corpo, em geral, os bem magrinhos, né?
Então, são pessoas que evitam contato físico, a maioria, inclusive, usa óculos, já para ter um tipo de barreira entre ele e o mundo, né? Então, evita a exibição de emoções e sentimentos. Então, em geral, as pessoas que têm, porque elas ficam ali mais no mundo criativo, elas criando, né, realmente, elas evitam esse contato físico, então elas têm essa criatividade mais aguçada. Pode passar. O recurso da comunicação, então, são as pessoas que têm também pouca energia no corpo, tá? Mas é uma energia mais escorrida, assim, o formato do corpo dela é um pouco mais, assim, aquela energia que escorre, sabe, pelo corpo. Então, podemos esperar dessa pessoa muita sensibilidade, acolhimento, contato físico, calor humano, tá? É a pessoa que ficou ali naquele segundo estágio de controle mais desenvolvido. São pessoas com pouca objetividade, pouca razão, pouco silêncio, poucos limites, né? Então, são aqueles que como eles têm uma comunicação muito boa, eles se conectam com as pessoas, né? Eles têm esse acolhimento todo no contato com outras pessoas, tá? Pode passar. O terceiro recurso, então, que é o recurso da negociação. São pessoas que têm muita energia no corpo, energia na parte de cima do tronco, né? E pouca energia na parte de baixo. Então, se eu for pensar numa forma geométrica, ele parece um triângulo invertido, né? Ombros largos e cintura fina, tá? Porque o período de desenvolvimento dele foi justamente ali naquela parte do tronco. Pensando naquele desenho ali do desenvolvimento do sistema nervoso central que eu te mostrei no início, né? Então, nós podemos esperar dessa pessoa planos, projetos, capacidade de encontrar saídas, são pessoas assim que têm bem articuladas, né? São pessoas em compensação, assim, com pouca sensibilidade, dificuldade de realizar os próprios planos, porque ele é bom para delegar. Ele é uma pessoa que delega, né? Ele é um bom chefe de equipe, é um bom gestor, vendedor, negociador, mas assim, para ele, e ele é bom de planejar, mas para realizar os planos ele não tem muita perna, né? Lembra que o formato do corpo dele é mais na parte superior do corpo, né? Então ele tem pouca perna para executar os seus próprios planos. Pode passar. O recurso do planejamento, então, são pessoas que têm muita energia acumulada no corpo todo, prestes a explodir. Então, sabe quando você olha para aquela pessoa, que a pessoa está assim, como se ela estivesse fazendo força, né? É como o Incrível Hulk, por exemplo. Só que o Hulk explode realmente, né? Mas ele é assim, todo tenso o tempo todo, né? Então, eles podemos esperar dessa pessoa muita força, cautela, atenção e cumplicidade. São pessoas com pouca espontaneidade, não são boas de improviso, né? Não expõem muito os seus sentimentos, tá? Então, em geral, são as características da pessoa que tem o recurso do planejamento um pouco mais aguçado. Uma pergunta interessante aqui, ó, como conectar com mais facilidade com pessoas que têm traumas psicológicos? Os traumas psicológicos todos nós temos, né? Porque não dá para a criança nasce num mundo que já está rodando e ela é criada por adultos que às vezes não estão preparados, ou são adultos doentes, ou são adultos infelizmente mal intencionados, né? Então não tem como a gente evitar que o trauma aconteça. Mas a pergunta aqui é como me conectar, né, com essas pessoas. Eu sugiro evitar tocar no trauma dela, né? Evitar tocar, se você sabe qual é o trauma da pessoa, porque assim, os traumas eles são
diversos e diversificados, né? Nem todos são evidentes, como situações assim traumáticas, né? Alguns, às vezes, a pessoa se sentiu, porque o trauma é como a pessoa registrou aquilo, o sistema nervoso central dela registrou aquilo como um trauma, mas talvez não era, né? Como, por exemplo, as pessoas que têm ali o recurso da criatividade, foi porque talvez no momento da gestação, até o primeiro mês de idade, ele registrou que a mãe estava o rejeitando, né? Ele se sentiu rejeitado. Então, é um registro da pessoa, né? O trauma é muito relativo. Mas, respondendo objetivamente a pergunta aí, né? Como me conectar com pessoas com traumas, eu sugiro evitar tocar nos traumas, né? Porque o trauma é uma dor, e você, então, não vai ficar falando disso com a pessoa, né? Agora, se a gente não sabe onde é que fica o trauma, não tem gente que tem trauma, né, de qualquer coisa e não tem como a gente saber disso, né? Próximo. Então, eu estava aqui só retomando um pouquinho o planejamento, né? Então, são essas pessoas que não são muito boas de improviso, as pessoas que têm, por quê? Porque ela gosta de planejar, né? Ela tem uma facilidade, então, em fazer planilha, em fazer orçamento, em fazer planejamento, bimestral, trimestral, anual, né? Em geral, então, são aquelas pessoas que têm uma forma, se eu for pensar numa forma geométrica, ela tem o corpo mais quadrado, cabeça mais quadrada, né? São pessoas assim mais tensas, né? Então, como elas são lentas, emocionalmente lentas, ela tem dificuldade de pensar no improviso, né? Então, fica uma dica aí até para as esposas aí que tem o marido um pouco mais assim, percebe que ele é mais tenso, ele não tem muita facilidade para atrair, porque ele não é bom de improviso. Então, são os que menos traem, são os que têm esse recurso aí mais aguçado. Então, o recurso da execução são aquelas pessoas que tentam muita energia no corpo, principalmente na parte inferior, nas pernas e no quadril, tá? Então, por isso é que elas executam, né? Podemos esperar, então, dessa pessoa muita força, agilidade, consistência e disposição para a execução, uma pessoa que realiza. São pessoas que tomam decisões rápidas entre duas ou mais opções, tá? E elas têm um foco exclusivo. Então, são aqueles que são mais ágeis, e aí são pessoas, em geral, com pouca paciência, com quem demora um pouco para entender as coisas, né? Então, todos temos esses recursos, mas nós temos, às vezes, um pouco mais de um pouco mais de outro, né? Então, no decorrer da minha fala, você mesmo vai identificando aí, nossa, eu sou boa de planejar. Ah, realmente, eu sou lenta para improviso, né? Ah, realmente, não, eu já sou boa de improviso. Eu escolho rapidinho, entro num lugar, né? Recentemente eu estava conversando com um amigo que tem essa capacidade de planejamento assim muito muito aguçada, né? E aí ele falou assim: se você tem um produto lá, um assim de 400 gramas por um X valor e o outro de 700 gramas por X valor, não sei o quê, qual que compensa você, qual compensa você comprar? Aí eu falei assim: o primeiro que tiver mais perto da minha mão, para eu sair logo do mercado, porque eu não gosto daquele ambiente, né? Regiane, eu tenho muito esse último recurso aí da execução. Eu pego rapidinho, eu faço rapidinho o que eu tenho que fazer e já, né? Deixa eu olhar a pergunta aqui. Então, como lidar com um adulto que foi rejeitado no ventre e hoje tem síndrome de Asperger? As síndromes, né? Essas síndromes, existem os treinamentos específicos, né? Porque aí depende muito do grau do nível, né? De se é leve, se é severo, se é mais comprometido, né? Mas existem, assim,
treinamentos, métodos específicos para treinar a linguagem, para treinar a escrita, para treinar o relacionamento interpessoal, né? Existem vários treinamentos assim que podem ajudar nisso, tá? É a minha sugestão. Eu vi uma outra pergunta aqui que eu já ia falar sobre isso. Ó, quero esse material para mais estudos. Pode disponibilizar? Onde e como? Posso sim. No final, no último slide, eu coloquei um QR Code para vocês entrarem no grupo, justamente porque eu imaginei isso, para quem fosse querer o material da palestra e tal, né? E para entrar em contato, para maiores dúvidas, porque é um assunto que realmente chama atenção, justamente porque não é tão divulgado assim, né? Em rede aberta, é um conhecimento que é acadêmico, mas ele não é tão acessível, né? Por isso, inclusive, que eu decidi falar sobre isso, assim, uma coisa tão relevante, tão importante, né? E, novamente, falar sobre esses recursos realmente, né? Porque vocês veem aí traumas, síndromes, né? Doenças, não precisa a gente falar muito mais do que isso, né? Aqui ela já está comentando que o nível de inteligência de quem já tem síndrome de Asperger é elevado, dificuldade de relacionamento, né? Isso, então, por isso que é importante essa intervenção, né? Ali eu não sei se é criança ou se é adulto, mas é um neuropediatra, é um psiquiatra infantil, existe uma equipe, assim, multidisciplinar, né? Fonoaudiólogos, psicopedagogos, que podem auxiliar aí isso. Como eu sempre digo, não existe uma cura, né? Uma retirada disso daí, mas existe como bloquear esse avanço, né? Como bloquear, como você disse que já está encaminhando aí para a síndrome de Tourette, né? Então é possível segurar um pouco para que isso não se aprofunde mais, não fique mais severo, né? É possível, então, fazer esse trabalho, mas é necessário um trabalho específico, assim, bem direcionado, né? Então, sobre os adultos, aqui, ó, ele se recusa a tratamento, aí eu sinto muito, realmente. Porque para todos os tipos de recursos, né, que a gente comenta, a terapia, inclusive, né, às vezes a mãe vem e fala assim, eu quero pagar uma sessão de terapia para o meu filho. Se ele não quer, se a pessoa não quer, ninguém consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Não adianta, né? Então a gente consegue ensinar, orientar, ajudar, realmente tudo a gente consegue fazer, mas se a pessoa não quiser, aí também, infelizmente, a gente só observa, né? Isso aí é com todos, tá? Não só nesse caso específico, aí todas as pessoas se a pessoa não tem ela mesma, porque não está doendo tanto, né? A gente fala assim que você vai em busca de ajuda quando está doendo de uma forma que você não consegue mais, né, segurar sozinho. Aí você vai. Pode passar mais um slide aqui. Então, sim, é possível saber a quantidade de cada um desses recursos que você tem, tá? Existe um mapa, olha que bacana, é sobre isso que eu vim falar para você. Existe esse mapa que mede, então, a quantidade de cada recurso desse, por meio da análise corporal. Então, o formato do seu corpo, ele mostra o funcionamento da sua mente, né? E ele mostra por que você tem determinadas respostas, por que você se mete nos mesmos problemas, por que você tem sempre as mesmas reações, tá? Então, não é nenhum tipo de evidência ou adivinha, né? Não vai te dizer como é que vai estar a sua vida daqui 5 anos, mas mostra o porquê que você já chegou até aqui desse jeito. E aí te mostra como é que você pode continuar avançando de uma forma mais
né, mais branda, mais tranquila, sem carregar tanto peso na vida, né? Como eu disse, às vezes a pessoa sofre durante tanto tempo numa situação porque ela não tem os recursos, ela não tem o aporte para saber como sair dela, né? Então, um divórcio, por exemplo, é uma situação realmente muito dolorosa. Às vezes a pessoa nunca fecha esse luto, né? Nunca elabora essa separação. Inclusive, é uma das dores mais negligenciadas da nossa sociedade, é a dor do divórcio, porque as pessoas dizem assim, com o tempo, daqui a um tempo você arruma outro, daqui a um tempo, não sei. E não é o tempo, gente, não é o tempo, né? Precisa você, se você quebra uma perna, é uma dor emocional, e as dores emocionais são tão reais quanto as dores físicas. Se você quebra uma perna, todo mundo vai te orientar a ir a um ortopedista, engessar essa perna, ficar com ela imobilizada, né? Cuidar dela. Então, ninguém te orienta, vai para a igreja orar que a perna sara, não é? Então, para as dores emocionais, a mesma coisa, precisa esse cuidado, esse olhar, essa atenção, essa dedicação, né? E, como eu disse, uma coisa que você iria sofrer lá durante anos, você abrevia para meses esse sofrimento. Por quê? Porque daí você já está no olhar de você se apropriar, entender esse aprendizado, se apropriar dele e continuar avançando na vida, você não fica travado ali, né? Como ter um bom autocontrole diante de situações tensas? Lidar com pessoas críticas que faz críticas destrutivas ligadas ao psicológico. São os narcisistas, né, que a gente está vendo aí ultimamente. Mas eu sempre digo que a informação já é 50% da cura. Então, olha só que clareza que você já tem sobre o ambiente que você frequenta, sobre o perfil da pessoa, né? Então, já sabendo que isso vai acontecer, você consegue se blindar, né, já emocionalmente para isso. Inclusive, compensando aqui, né, os seus recursos, você diz assim, olha, eu vou lá nesse momento, eu sou obrigado, por exemplo, não sei se é uma pessoa do seu trabalho, sou obrigada a trabalhar com essa pessoa, mas eu vou durante X horas utilizar o método da pedra cinza. Existe uma técnica aí que a gente chama de pedra cinza, que é você fazer aquela cara de paisagem e aconteça o que acontecer, você só concorda, né? Se a pessoa te xingar, mesmo que por dentro você fica se remoendo, mas olha, segura teu autocontrole. Depois desse período aí, porque isso não dura para sempre, depois desse tanto de tempo aí que você tiver que aguentar essa situação, essa pessoa, você extravasa essa energia. Você vai para academia, você soca um saco de pancada lá, você vai para o crossfit, levanta peso, sabe? Você vai correndo para casa a pé, faz outra, dá um jeito de vazar essa energia, né? Mas na hora você segura, né? Pode passar mais um slide. Então, esse é o mapa que eu queria te mostrar. Esse é o mapa que é feito durante uma análise corporal, né? Então, você consegue saber, por meio da análise de 6 partes do corpo: formato do rosto, formato do olho, formato da boca. A gente analisa formato, sensação e expressão. E do tronco, do quadril e das pernas, né? E aí a gente gera, então, um gráfico, quanto que cada parte dessa tem de cada recurso desse. E aí você consegue saber a porção, né, a porção de cada traço seu. E aí, o que é mais legal? Junto com isso, a gente consegue saber o perfil dos traços, tá? Então, existem aqueles traços, aquelas características, esses recursos, né, como eu estou dizendo, que tem, você consegue saber as necessidades combinadas. Então, por exemplo, se você tem bastante do traço executor e bastante do traço planejador, pensa que potência que é essa pessoa, né? No sentido de planejar e executar aquilo que ela se propõe, né? Então, você consegue saber com esse gráfico as suas
se você tem mais necessidade de controlar a situação, se você tem necessidade de perfeição, né? Isso é bastante do traço executor ali. Tem gente que, e aí inclusive explica até por que você procrastina. Tem gente que procrastina por quê? Controle. Ele tem uma necessidade de controle tão grande que se mesmo que subconscientemente ele tiver uma dúvida lá, ele desconfiar que não vai ficar perfeito, aí ele não faz. Então ele fica procrastinando, né? Esse gráfico te mostra também se você fica mais no mundo do pensar, do sentir ou do agir, né? Tem gente, não tem aquelas pessoas que ficam pensando, ou outras ficam sentindo, e outras só faz. Depois que faz, que vai pensar no que fez, né? Se você tem bastante necessidade de estar com pessoas, se você é uma pessoa mais emocional, mais racional, se você é uma pessoa que gosta de executar, ou se você prefere que executem por você, e mostra até seu nível de dependência emocional, né? Dependência emocional é essa questão de você se abalar, de você se deixar levar, né, pelo como outra pessoa está se sentindo, né? Então, esse é um tipo de dependência emocional e o formato do seu corpo revela isso, que quantidade disso que você tem. Pode passar mais um. Então, descobrindo ali como o formato do seu corpo, você, com meio dessa análise, descobre como o formato do seu corpo explica que tipo de mente que você tem e revela as verdades por trás de qualquer problema, né? Então, é uma sessão só, que você já tem esse gráfico, esses resultados, é aquilo que te traz clareza, né? De você dizer assim, nossa, por que eu faço sempre isso? Por que eu ajo sempre assim, né? Por que eu tenho essa dificuldade? Então, após a análise corporal, você é capaz de entender, como eu disse, o porquê que você tem os problemas que tem. Você consegue resolver e impedir que esses problemas aconteçam novamente. Você consegue usar o que hoje parece um defeito a seu favor, né? Você consegue se relacionar melhor com as outras pessoas, você consegue aprender a gostar de você como você consegue ter uma vida mais leve, mais equilibrada, e se conhecer e se aceitar, se respeitar e se amar. Se deixar levar pela emoção e não pela razão. Tem questões que às vezes não é muito bom, né, a gente deixar a emoção tomar conta ali. Entretanto, às vezes é necessário também, não dá para ser uma pessoa assim fria, né, a ponto de não se abalar por nada, porque senão você perde isso que nos torna humano, né? Pode passar mais um slide. Esse QR Code, eu coloquei disponível justamente para isso. Você mira aí até a câmera do seu celular e entra nesse grupo, tá? E daí lá eu vou disponibilizar um PDF bem explicadinho, bem legal para você. Aqui estão as minhas redes sociais também, meu Instagram, @RegianeAbraão, meu canal no YouTube, lá inscreva-se no canal também, me segue lá no Instagram, e lá eu falo bastante sobre isso. Porque o nosso tempo aqui é um pouco reduzido, né? Eu imaginei que as pessoas teriam mais dúvidas, mais interesse depois, como é que faz essa análise, né? Questões assim mais específicas, e aí a análise traz mesmo, a análise corporal, ela traz mesmo todas as respostas que você busca na vida, né? Você traz para a análise, inclusive, o que você quer que o seu corpo explique. E aí você consegue, então, transitar. Como eu disse, não é uma adivinha, não é uma previsão daqui 5 anos, né? É o que explica por que já aconteceu tanta como, né? Você lidou com isso até hoje, e aí, de hoje em diante, como que você consegue continuar avançando, é um nível de informação realmente muito, muito grande, né? Deixa eu ler o comentário aqui, ó. Trabalhei como supervisor de 2 meninos que tinham um grau de deficiência de concentração. É muito difícil manter a equipe motivada, vendo que 2 parecem estar sempre desconectados. Pois é, aí é que tá. Talvez eles não fossem mesmo bons para esse trabalho aí,
né, para esse tipo de... Talvez eles ficariam melhor num escritório fechado lá, sem ter que fazer parte de alguma equipe, né? Então, isso, inclusive, traz ajuda organizacional nas empresas, né? Se você sabe o mapa de caráter dos seus colaboradores, você sabe aquele que é um melhor negociador, você vai colocar ele lá na frente nas vendas, você não vai fechar ele no escritório, né? Aquele que tem uma comunicação boa, você vai colocar lá também no atendimento ao público. Agora, aquele que é mais da criatividade, que é uma pessoa que não tem bom contato social, você coloca ele lá no escritório para trabalhar ele e o computador lá, que ele vai render melhor lá, né? Então, como a gente sempre fala, a informação já é 50% da cura, né? Então, o que demora, por exemplo, num diagnóstico médico, né? O que demora é o médico rastrear onde é que está a doença. Depois que ele rastreou, ele consegue saber que remédio que ele vai te dar, não é? Na terapia, sim, também. A gente rastreia essas questões, traumas de infância, a gente busca, porque às vezes a pessoa tem um tipo de bloqueio e ela não sabe nem onde é que está. Não sabe se foi na infância, às vezes ela não lembra conscientemente, né? E aí, quando você começa a jogar luz sobre isso, é que essa informação começa a aparecer. Sabendo da informação, você consegue saber superar isso daí, né? Eu que agradeço. Entrem aí no grupo, tá? E aí a gente vai conversando lá. É um grupo que está, inclusive, aberto para vocês enviarem dúvidas, né? E fico à disposição aí para que vocês precisarem. Eu que agradeço. Um grande abraço. Beijo, povo lindo. Prof, então, a gente sempre fala, né, até que o Alex comentou. Hoje em dia, Alex, a gente fala muito do processo de inclusão, né? Então, tudo a gente precisa incluir, né? Então, antigamente, a gente tratava as pessoas como um padrão. Só que hoje você vai ter um mais alegre, um mais feliz, um mais triste, um mais... né? Então, cada um tem um perfil, uma personalidade. E com certeza, às vezes a gente acha que é todo mundo normal, entre aspas, mas cada um tem a sua forma de entender, de ler, de aprender. Então, hoje, a educação inclusiva, não só numa sala de aula que a gente tem que enxergar os alunos além disso, mas no trabalho mais do que nunca. Então, às vezes, a gente tem que... a empatia, né, professora Regiane? A gente tem... Só um pouquinho por aqui. A gente tem que trabalhar... Nesse caso aí que você tem dois rapazes... trabalhar com a empatia, né? No caso aí que são dois rapazes, não só eles, né, trabalhar eles, mas trabalhar a equipe para ter esse olhar para eles, né? Porque justamente esse conceito de normalidade é uma coisa que a gente já tem muitos anos luta contra, né? Eu sempre pergunto assim, eu sempre digo assim, o que é normal? Por exemplo, se normal for ter 1,60 m, eu já sou anormal, porque eu tenho 1,58 m. Estou fora, então, do normal da altura, né? Então, é bem isso, é a gente ter esse olhar e respeitar a característica daquela pessoa. De repente, não é... Com laudo ou sem, né, professora? Exatamente. Você que está atribuindo a eles função que, de repente, não é da característica deles mesmo, né? E vice-versa também. Então, não é só a questão do comportamento deles, né? Tumultuar o trabalho. A equipe, um exercício para a equipe aí, ter esse olhar também, né? E outra coisa que eu também já conversei com a professora Regiane e trabalho com isso há uns 2, 3 anos também, já quase 3 anos, é fazer terapia. A gente precisa, né? Não é uma coisa assim, ai meu Deus, tenho problema. Não. Apesar que todo mundo tem um pouquinho, né? Mas para autoconhecimento, como a professora comentou ali no começo. Hoje, a gente tem que se entender do que a gente gosta, do que a gente não gosta, do que a gente aceita, do que a gente não quer. Né? Então, a partir do momento que a gente entende como nós somos, é mais fácil para a gente se posicionar. Aí vem a inteligência emocional, que foi uma das palestras que a professora fez na semana acadêmica do ano passado, que está aqui no YouTube também, né? Verdade. Então, é que eu sempre falo, a gente não consegue retirar o trauma de lá, a gente não muda o passado, a gente ressignifica, né? A gente percebe que você
as pessoas dizem assim, eu não superei o trauma. Superou sim, porque você sobreviveu e você já vive há 30 anos depois dele, você já vive há 20, há 50 anos depois desse trauma, depois que ele aconteceu, né? Então, essa ressignificar é o nosso trabalho, né? As pessoas falam às vezes, terapia é caro, não tem dinheiro para terapia. Mas quanto custa esse sofrimento, né? Quanto custa as noites de sono que você fica sem dormir, ruminando, remoendo? Quanto custa essa dor, esse peso, né? Então, na verdade, é impagável, né, esse sofrimento. É isso mesmo. Como a Ana comentou, Ana, não é que a gente deixou por último, é porque, assim, infelizmente, das 19 às 22, tem que encaixar a agenda de todos os professores, então a nossa semana ia ser de 3 dias, daí como tinha muita palestra boa, a gente teve que estender para 5, e tem que sempre encaixar nos horários dos professores também, que eles, além de professores, eles trabalham, eles dão aula, eles atendem, então tem bastante viés aí que a gente tem que encaixar tudo. Mas com certeza super esperada as palestras da professora Regiane. Ela nunca falta nas nossas semanas acadêmicas, porque sempre faz esse contraponto para a gente pensar melhor na gente, pensar melhor no outro, analisar o nosso passado, mas não esquecer que tem que viver o presente e aí trabalhar com o futuro também, né, prof? Frente, né? Vamos para frente. Pessoal, entra no grupo então, tá? Mira aí a câmera do seu celular ou tira uma foto para você entrar depois e eu espero vocês lá. Beijo, povo lindo! Pessoal, agradecemos então novamente a professora, não só a professora Regiane, mas todos os professores também que aqui passaram. Deixa eu falar rapidamente aqui as nossas palestras de hoje. Nós tivemos bastante profissionais que passaram por aqui, como eu falei para vocês, eles são professores, eles são palestrantes e ainda mais eles estão aqui também no mundo corporativo para passar para a gente. Então, hoje a gente teve a mesa redonda sobre educação maker, com a professora Maria Silvinha, com o professor Celso, com a professora Regiane. Na sequência, a gente teve uma oficina, né, para aprender a ver os currículos, os melhores currículos, e falar um pouquinho sobre a parte aí dos desafios das entrevistas aí por vídeo, né, com a professora Fernanda essa noite. Aí, na sequência, a gente teve um tema bem diferente, poluição e pesticidas. Todo mundo achou, meu Deus, ela só vai falar de ambiente. Bem no fim, ela nos surpreendeu, a professora Rosiane, que esteve aqui com a gente. E agora, fechando a nossa noite de palestras, a professora Regiane Abraão, com a palestra Os 5 recursos que você já tem para superar qualquer desafio da vida. Agradeço mais uma vez todos os professores que aqui passaram, agradeço a todos vocês. Relembrando que o formulário ele vai ficar aberto até as 23h59, então se você não preencheu ainda dá tempo, só precisa preencher uma vez, porque você vai receber o certificado da noite do dia 24. Se vocês quiserem assistir novamente, todas as nossas palestras vão ficar aqui gravada no YouTube, inclusive as palestras da semana acadêmica do ano passado, como essa da inteligência emocional da professora Regiane, que eu comentei agora. E amanhã, quarta-feira, nós iniciamos à noite, às 19 horas, com o TED Talk do professor Marcelo Ludovic, falando sobre marketing digital. Depois nós vamos ter uma palestra sobre reforma tributária de 2023, pessoas da gestão aí, essa palestra do professor Eric. Na sequência, a gente vai ter uma oficina com a professora Grace, como utilizar o editor de texto para escrever fórmulas matemáticas. E, gente, vão por mim, a gente precisa muito disso. E, fechando a nossa noite, vamos falar sobre conhecendo os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com a professora e palestrante Rosana Parisotto. Tá bom? Agradeço por todos vocês estarem aqui até agora e até amanhã. Tchau, tchau.